Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha, continuando com o tema dilatação dos líquidos. Bom, tem mais um exercício aqui para a gente resolver. Vamos ao nosso exercício. A densidade de determinado líquido a 20 graus Celsius é 15 gramas por centímetros cúbicos. E seu coeficiente de dilatação é 1,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Qual será a densidade desse líquido a 120 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação do líquido constante nesse intervalo de temperatura. Bom, retirando as informações do nosso enunciado, a densidade de determinado líquido a 20 graus Celsius vai ser igual a 15 gramas por centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação desse líquido, coeficiente de dilatação do líquido, 1,5 vezes 10 a menos 4. Qual será a densidade desse líquido a 120 graus Celsius? Densidade a 120 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação do líquido constante nesse intervalo de temperatura. Bom, essas são as informações contidas aí no enunciado. A temperatura inicial, a gente sabe que é de 20 graus Celsius. Tá claro? A temperatura final, 120 graus Celsius. O líquido vai sofrer aquecimento. Quando o líquido sofrer aquecimento, vai sofrer dilatação, vai aumentar o seu volume. Aumentando o seu volume, vai diminuir a densidade. O que é que vai permanecer constante nesse processo? A massa. A massa ela não vai sofrer alteração. Então a massa a 20 graus Celsius ela vai ser a mesma massa a 120 graus Celsius. Vamos tentar trabalhar por aí. Densidade. Lembrando a formulazinha de densidade, a densidade nada mais é do que massa sobre volume. Dando uma mexidinha nisso aí, nós precisamos da massa. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, vamos ter aqui uma densidade a 20 graus Celsius no lugar da massa, né? Vezes o volume a 20 graus Celsius, densidade inicial, volume inicial. A massa a 120 graus Celsius, a densidade a 120 graus Celsius vezes o volume a 120 graus Celsius. Está aqui o que eu quero, que o enunciado pediu. Bom, deixe isso aí, vamos trabalhar com as outras informações. Eu tenho o coeficiente de dilatação do líquido. Então vamos abrir a formulazinha para dilatação volumétrica do líquido. Dilatação volumétrica do líquido. Dilatação volumétrica do líquido é igual o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui. A dilatação volumétrica do líquido. Eu sei que eu vou ter um volume final quando a temperatura estiver 120 graus Celsius e um volume inicial com a temperatura a 20 graus Celsius. Portanto, a variação do volume do líquido vai ser igual, a dilatação volumétrica do líquido vai ser igual ao volume a 120 graus Celsius, volume final, menos o volume inicial, que é um volume a 20 graus Celsius. O volume inicial, 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do líquido, não vou substituir valores agora, vou trabalhar um pouquinho com a parte algébrica aqui, vezes a variação de temperatura. Menos volume inicial, seria o volume a 20 graus Celsius, vou passar ele para lá. Então aqui vai ficar volume
a 120 graus Celsius igual volume passando para o outro lado, a negativo passa a positivo, mais, estava positivo, permanece positivo, volume a 20 graus Celsius vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Aqui, ó, fator comum a gente consegue colocar em evidência. O volume a 120 graus Celsius vai ser igual ao V, volume a 20 graus Celsius, colocando em evidência vezes 1, esse vezes esse vai dar esse, mais coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura, colocamos em evidência. Reparem que eu tenho aqui o volume a 120 graus Celsius e eu tenho essa variável aqui também. Vou isolar ela. O V a 120 graus Celsius vai ser igual. Vou escrever um pouquinho mais para baixo. O V a 120 graus Celsius vai ser igual a densidade a 20 graus Celsius vezes o volume a 20 graus Celsius dividido, a densidade a 120 está multiplicando, passa dividindo. Tá aí. Então vou pegar isso aqui e vou substituir na nossa formulazinha aqui, ó. A densidade a 20 graus Celsius vezes o volume a 20 graus Celsius dividido pela densidade a 120 graus Celsius vai ser igual ao volume a 20 graus Celsius, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Isso aqui está dividindo, vou passar ele para lá, multiplicando. Então nós vamos ter D a 20 graus Celsius vezes o volume a 20 graus Celsius igual a densidade a 120 graus Celsius vezes o volume a 20 graus Celsius, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Está multiplicando. O volume a 20 graus Celsius está multiplicando. Se ele passar para cá, ele vem dividindo. Então a gente simplesmente já cancela. Densidade a 120 graus Celsius, que é o que nós estamos procurando. Densidade a 120 graus Celsius vai ser igual. Está sozinho, permanece sozinho. Tudo isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Tá aí? Não dá para fazer mais nada, agora a gente pode substituir valores. Agora ficou fácil, amiguinho. Vamos lá, densidade a 120 graus Celsius, que é o que o enunciado pediu. Densidade a 120 graus Celsius vai ser igual a densidade a 20 graus Celsius 15. 1 mais o coeficiente de dilatação do líquido 1,5 vezes 10 a menos 4. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Variação de temperatura 120 menos 20 igual a 100 graus Celsius, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Tá, a densidade, né, a 120 graus Celsius vai ser igual a 15, 1 mais 1,5 vezes 10, menos 4, 2, menos 2.
Então, a densidade a 120 graus Celsius vai ser igual a 15 dividido. Isso aqui, para somar com 1, eu não posso deixar em notação científica. Vamos fazer um rascunho aí ao lado. Vou tirar essa notaçãozinha científica. Para isso eu vou ter que deslocar a vírgula duas casas, não é isso? 0,015. Duas casas, a vírgula estava aqui, ó, 1, 2. Aqui nós tínhamos 10 a menos 2, eu desloquei duas casas para a esquerda, mais 2. Com isso, isso aqui some. Então fica 0,015. Então vai ficar 1 mais 0,015. Então a densidade a 120 graus Celsius vai ser igual a 15 dividido por 1,015. A densidade a 120 graus Celsius vai ser igual a 15 dividido por 15 dividido por 1,015 vai ser igual a 14,77. 14,8 gramas por centímetros cúbicos. Está resolvido o nosso exercício. Esse envolveu um pouquinho mais de parte algébrica, mas está resolvido. Certo? Valeu, coleguinha!